Tá certo. Obrigada, então, pelo convite, Daniel. É um prazer estar aqui com você, falando desse assunto que eu gosto tanto. Boa noite aí para o pessoal que está assistindo a gente. Então, como você falou, eu sou professora, né, da Faculdade de Ciências Médicas aqui da UERJ. Eu sou carioca, né? Estou aqui no Rio de Janeiro. Sou médica de família e comunidade. Acho que isso é importante porque a nossa experiência de trabalho ela vai ser muito focada na atenção primária à saúde, na atenção básica, na estratégia de saúde da família. Então, e a gente tem, né, o nosso trabalho sobre mindfulness envolvido principalmente em projetos de pesquisa e de extensão. Foi assim que eu me envolvi, né, com mindfulness e foi assim que eu tenho desenvolvido esse trabalho. Eu acho que vale falar, e isso é uma questão de uma trajetória muito frequente, né, nos instrutores de mindfulness e de meditação, e pessoas que muitas vezes são pessoas que têm uma prática pessoal anterior, né? Então, assim, a meditação faz parte da minha vida há mais de 25 anos, então eu já tinha uma prática pessoal envolvida em várias tradições, várias experiências diferentes, até que eu me deparei com essa questão de ter protocolos que não estão envolvidos a tradições, né, que são chamados de protocolos laicos, e que tinham experiências e evidências na saúde, né? Então, juntou um reconhecimento pessoal, né, de todo o valor, né, que a meditação já teve e tem na minha vida, como uma possibilidade de agregar algo no cuidado das pessoas. Então, esse foi das minhas aproximações importantes, assim, em relação a trazer mindfulness para o meu trabalho como médica, como professora, como pesquisadora, né? E acho que isso é muito frequente em pessoas que trabalham com PIX, né? A gente, às vezes, começa essa trajetória numa experiência pessoal. Sim, sim, com certeza. Né? Acho que isso é super, super frequente. Eu acho que tem uma outra coisa legal nisso também de pensar, que dentro desse trabalho, né, da atenção primária, da medicina de família, é muito importante, muito frequente que a gente tenha práticas coletivas, né, práticas de promoção à saúde, práticas que envolvam a comunidade. Então, assim, antes mesmo de fazer as formações de mindfulness, eu já tinha uma prática, digamos assim, bem robusta de grupos de educação em saúde, grupos de promoção à saúde, de abordagem comunitária, né, que é uma pegada forte do nosso trabalho na UERJ também em relação à medicina de família e comunidade, o trabalho na atenção primária, né? Então, e quando a gente pensa nas PICs, eu acho que são 78%, não é, de PICs que são na atenção primária. Eu acho que são do que a gente tem no Brasil hoje, eu acho que é por aí, é Noventa por bastante. cento dos serviços estão na atenção básica, né? É, Isso. então, realmente é o lugar que a coisa acontece, né? Então, Uhum. acho que isso também deixa muito propício, né? O nosso trabalho tendo muito a ver com as práticas coletivas e com as práticas de promoção à saúde, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a estruturar esse projeto, que a gente chama de MeditaSUS, né? Uhum. Ele é um projeto de uma parceria da UERJ com a Unifesp, né, com o Centro Mente Aberto, com a Universidade de Zaragoza, para fazer formação de pessoas no SUS, né, de instrutores, de profissionais de saúde, para ofertar grupos de mindfulness, né, Uhum. grupos. Mas eu acho que talvez Mas, eu mas antes começando. de entrar, né? Eu queria saber um pouco mais dessa sua história. Eu acho que e pontuar algumas coisas, né? Eu acho que você traz um aspecto fundamental, né? Que é né, essa pegada da medicina de família e comunidade, né? Né, é o especialista em atenção primária, né? Então, ele Uhum, traz toda essa discussão do território, né? Mas aí a gente tem várias linhas, né, de atenção primária, né? Algumas, né, de medicina de família. Eu acho que tem algumas, né, que estão mais ligadas a uma clínica, né? Que é, né, tem aquela clínica que é importante também, né? Da consulta individual, mas você trouxe um ponto muito importante, que são essas atividades coletivas, essas atividades da comunidade, né? Da promoção da saúde.
E eu acho que as PICs trazem muito essa pegada, né, do empoderamento da comunidade, né? Então são práticas que muitas delas, né, têm origem nas comunidades, né? Mas que dentro do espaço, né, do profissional, né, das universidades, eles, né, assumem protocolos, metodologias, né? Tem pesquisas sobre essas práticas e eles retornam, né, com cuidado profissional, né? A partir desse olhar, mas de volta para a comunidade, né? Buscando que a comunidade se empodere, tenham, né, práticas de autocuidado, né? Então, eu acho que isso é bem importante e também é um pouco, tem a ver bastante com a história, eu acho, que do próprio mindfulness, né? Uhum. Que ele passa a ser, né, pesquisado nas universidades, né, como um protocolo, e depois isso ganha, né, um nível de evidência e passa a ser mais pesquisado ainda, né? Hoje é uma das Sim, práticas que mais tem evidência científica, né? sim, sim. Do corpo das PICs, né? O mindfulness, né? Ele tem um corpo muito grande de evidência. Se você puder até contar um pouco dessa história, né? Do mindfulness, né? E Sim. comentar essa questão da atividade coletiva, né? Que você pontuou, mas eu acho que é importante a gente reforçar. É. Então, eu acho que às vezes, quando a gente fala de um assunto que a gente está muito mergulhado, eu às vezes até acho que me atropela um pouco, porque eu estou falando aqui como se todo mundo soubesse o que é mindfulness, né? A gente Uhum, estava é até verdade. falando um pouquinho sobre isso antes. Acho que vale, né? Assim, hoje em dia é uma palavra muito conhecida, ela está nas redes sociais, ela está na mídia leiga, ela está em todos os lugares. Então, acho que poucas pessoas nunca ouviram a palavra, mas eu acho que vale a gente conceituar um pouquinho, né? Então, acho que a primeira questão assim, é que mindfulness é uma palavra que não tem uma tradução literal para o português, né? A gente usa alguns termos, né, como meditação de atenção plena, consciência plena, mas que não são equivalentes exatamente, né? A gente tem algumas dificuldades em relação a isso, porque mindfulness pode ter também mais de um significado, né? Uhum, Mindfulness pode significar um estado da mente, né? E aí a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que é, é um estado da mente em que a gente está conectado ao momento presente, né, com uma atitude de abertura, de curiosidade, de não reatividade. Então a gente tem um componente aí que é atencional, da gente estar conectado ao momento presente, ao aqui e agora, mas também um componente atitudinal, né, um componente da gente estar no momento presente, mas de uma maneira com aceitação, com não reatividade, né, com uma conexão, né, corpo, uhum, mente, emoção. É, então, isso é digamos assim, um conceito, mindfulness como um estado da mente. Mas uhum, a palavra mindfulness também é usada para falar sobre as próprias técnicas, as próprias terapêuticas, as próprias intervenções, né? Você vai encontrar pessoas falando sobre mindfulness como a intervenção, né? uhum, Então, a gente tem hoje, e é por isso que mindfulness hoje é tão popularizado, né? Porque desde ali do final da década de 70, num contexto da saúde, eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia mindfulness virou uma certa panaceia em todos os setores, então está no mundo corporativo do trabalho, está no uhum, esporte, está na educação, está no relacionamento, está na parentalidade, você vai encontrar produção sobre mindfulness em acho que todas as esferas da vida hoje, você vai uhum, encontrar alguém falando sobre mindful parenting, né, mindful birth, então todos os tipos de experiências que tem seu valor, isso aqui não é uma crítica de maneira alguma, mas é legal a gente reforçar que os protocolos iniciais foram desenvolvidos num cenário de contexto da saúde, né, para pessoas com dores crônicas, né, pessoas que tinham um sofrimento tanto corporal quanto emocional profundo. Então, o primeiro protocolo desenvolvido, que é o MBSR, que é o Mindfulness para Redução do Estresse, pelo John Kabat-Zinn, que é muito famoso, muito conhecido, é ali do final da década de 70, é feito nesse contexto da saúde, e como ele constrói um protocolo fechado de 8 semanas, com início, meio e fim, né, com uma metodologia fechada específica, a partir é possível construir pesquisas, construir escalas para avaliar, né, fazer intervenções pré e pós, fazer grupo controle. E aí você tem um boom de pesquisa, como você mesmo falou, né? Hoje a pesquisa acadêmica
em relação ao mindfulness explodiu. Você tem aí mais de 2.000 artigos por ano, até mais do que isso, né? E então, com produção de algumas de boa qualidade, outras de não tão boa qualidade, mas em várias esferas, o que é muito bom, né? Porque ajuda a gente a entender, inclusive, para que mindfulness serve, né? E para que não serve, porque a gente tem que ter esse cuidado e esse respeito, né? Quando a gente fala de práticas de autocuidado, práticas num contexto da saúde, a gente tem que ter responsabilidade também, né? Não dá para dizer que vai resolver tudo, que é panaceia. Então, acho que vale falar que mindfulness, então, pode ser esse estado da mente, pode ser um construto teórico também. Então, dentro das pesquisas, você tem várias discussões de mindfulness como uma conceituação oriental, como uma conceituação ocidental. A gente sabe que essas práticas do MBSR vieram, né, de adaptações das tradições budistas, né? O John Kabat-Zinn tem ali uma trajetória dentro do budismo, mas a gente sabe também que existem pesquisadores, por exemplo, da psicologia positiva, como a Ellen Langer e tal, que construíram, né, conceitos e protocolos de mindfulness laicos a partir de estudos da psicologia, né? Então, vale dizer que a gente tem essas fontes e que é um campo diverso também, né? Então, a partir desse conceito, deu para entender? Acho que deu para entender o que é Sim, claro, mindfulness, né? claro.